Continuando o estudo sobre educação cristã, sobre educação e redenção, que é o tema do nosso trimestre, do estudo da lição da Escola Sabatina nesse trimestre, nessa semana nós vamos estudar sobre o trabalho, o cristão e o trabalho. Os seres humanos desenvolvem diversas atividades na vida. Atividades vitais, como, por exemplo, comer, descansar, fazer exercício. Atividades intelectuais, como a produção intelectual em geral. Atividades espirituais, atividades de lazer e descanso. Atividades esportivas. Mas entre essas todas as atividades, existe uma atividade que é universal. Todos no mundo fazem isso, qualquer povo, qualquer civilização. Essa atividade é o trabalho. E esse conjunto de atividades, irmãos, todas elas, incluindo o trabalho, que fazem com que os seres humanos sejam integrais. O ser humano não é somente a sua atividade intelectual, não é somente a sua atividade religiosa, ou somente a sua atividade de lazer esportivo. Não dá para dividir o ser humano assim. O ser humano é um ser integral, holístico, para usar um termo mais moderno, vamos dizer assim. Então, irmãos, todos os aspectos da vida devem expressar o que é um ser humano cristão. O que é um cristão. Como é que a educação cristã, então, deve entender o trabalho, as atividades de trabalho, as diversas atividades? O trabalho, muitas vezes, irmãos, pode ser monótono, estafante, cansativo, mal remunerado. Isso aconteceu depois do pecado. Depois do pecado, o trabalho pode ter essas características, não necessariamente. Mas aí isso já pergunta, e você já deve escutar isso. Quero saber quem inventou o trabalho. Quem é que inventou o trabalho? Porque uma coisa tão ruim? Olha, irmãos, nós vamos dizer quem inventou o trabalho. E você nunca mais vai perguntar isso, se você alguma vez perguntou. Gênesis capítulo 2, verso 15. Logo no começo da Bíblia, lembre, irmãos, nós estamos sempre na cosmovisão bíblica. Entendemos o mundo conforme a Bíblia explica. Gênesis 2, 15. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. O Senhor Deus estava dando uma atribuição para o homem. Veja, irmãos, isso foi logo após a criação do homem. Não havia pecado ainda nesse mundo. Não havia acontecido a lamentável queda da raça humana. Trabalho, irmãos, é um presente de Deus. Trabalho é um dom divino. O trabalho antecede ao pecado. Antes de haver pecado, o Senhor já havia dado trabalho. Um trabalho criativo, cuidar, guardar. 3 coisas o Senhor Deus deu antes do pecado: o casamento, o trabalho e o sábado. E dessas 3 coisas, irmãos, nós devemos agradecer a Deus. Como o casamento faz bem, como o sábado é uma bênção, e assim como também o trabalho é uma bênção. Nós temos diversos tipos de trabalho, diversos tipos de ofícios, de profissões, de capacitações. Alguns trabalhos são mais físicos, são mais manuais, artesanais. Outros trabalhos são mais intelectuais. Alguns trabalhos exigem força, outros exigem minúcia, exige precisão. Alguns trabalhos exigem dedicação 24 horas por dia, como por exemplo um pastor, um médico. O médico também está à disposição 24 horas por dia. Outros trabalhos são trabalhos de períodos. Você vai lá, trabalha e pronto. A Bíblia apresenta, irmãos, nós vamos ver
Jesus como alguém que aprendeu um trabalho manual. Jesus era um carpinteiro. Quem sabe é tão bom, por isso que é tão bom a gente mexer com madeira, não é, irmãos? Fazer coisas de madeira, elaborar coisas com madeira, móveis. Mas ainda o apóstolo Paulo era um fabricante de tendas. Na cultura judaica, irmãos, era imprescindível aos pais ensinarem para os filhos uma profissão onde ele pudesse se manter com as suas mãos, obra das suas mãos. Nós vamos ver isso ainda nesta semana. Obra das mãos. Trabalho, irmãos, é uma bênção. O Senhor Deus deu esta bênção para a raça humana antes de haver pecado, presente de Deus. Então, se alguém perguntar para você, se você ouvir essa pergunta, quem inventou o trabalho? E pode fazer essa pergunta porque ele pode estar sendo oprimido pelo trabalho, ele pode estar sendo mal remunerado pelo trabalho, o seu trabalho pode estar sendo enfadonho, repetitivo demais. Você vai responder: quem inventou o trabalho foi o Senhor Deus e Ele o fez para ser uma bênção para cada um de nós. Quero ler com vocês o verso para memorizar desta semana. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será vão. O apóstolo Paulo aqui estava falando acerca do trabalho missionário, mas isso pode se aplicar a todo o trabalho. Quando nós estivermos trabalhando no Senhor, quando nós estivermos trabalhando junto com o Senhor, o nosso trabalho não vai ser vão. O nosso trabalho não vai ser enfadonho, não vai ser monótono, mas o nosso trabalho vai ser uma bênção, assim como Deus propôs para a raça humana no início desse mundo. Cuidar, lavrar. Nós vamos ainda nesta semana estudar mais sobre essa questão. Quero desejar a todos uma feliz semana, que o Senhor nos abençoe nesta nova semana, nesse novo estudo da lição da Escola Sabatina.